À noite, o novo ministro da Justiça e o diretor-geral da Polícia Federal. André Mendonça, que ocupava a Advocacia Geral da União, substitui Sérgio Moro no Ministério da Justiça. E Alexandre Ramagem foi confirmado no comando da Polícia Federal. Juliana Morrone tem todos os detalhes lá de Brasília. Juliana, bom dia. O que a gente viu aí é que, apesar das resistências, o presidente manteve o nome que ele queria para a Polícia Federal. Só na última hora mudou o indicado para o Ministério da Justiça. De fato, Ana, bom dia a você, bom dia a todos. Ana, o nome inicialmente preferido pelo presidente Jair Bolsonaro, o amigo Jorge Oliveira, encontrou resistências até mesmo no Palácio do Planalto, pelo currículo pouco expressivo aí na área jurídica e por causa dos vínculos pessoais com a família. André Mendonça saiu da Advocacia Geral da União para assumir o ministério. André Luiz de Almeida Mendonça foi escolhido para o governo antes mesmo de Jair Bolsonaro assumir a presidência. Ele anunciou o nome de seu novo advogado-geral da União ainda na transição, em novembro de 2018. André Mendonça tem pós-graduação em Direito Público pela UNB. Já foi diretor do Departamento de Patrimônio Público e Probidade Administrativa da Procuradoria-Geral da União. Em 2016, assumiu o cargo de corregedor-geral da AGU. Ele já coordenou equipes de negociação dos acordos de leniência celebrados pela AGU e pela Controladoria Geral da União. É doutor em Estado de Direito e Governança Global e mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade pela Universidade de Salamanca. Desde julho do ano passado, o nome de André Mendonça passou a ser mencionado nos bastidores do governo. Mas a mudança planejada era outra. Ele passou a ser cotado para virar ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi quando o presidente Jair Bolsonaro disse que indicaria um ministro evangélico para o Supremo. Quantos tentam nos deixar de lado dizendo que o Estado é laico? O Estado é laico, mas nós somos cristãos. Por isso, o meu compromisso. Poderei indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. André Mendonça é pastor na Igreja Presbiteriana Esperança, em Brasília. Bolsonaro contou com um grande apoio de grupos evangélicos em sua campanha eleitoral. Em agosto do ano passado, o nome de André Mendonça esteve no centro de uma polêmica envolvendo a Polícia Federal, que é subordinada ao Ministério da Justiça. A PF montou uma operação para recuperar o celular dele em uma favela do Rio. A PF chegou a dizer inicialmente que o aparelho era de um delegado, mas depois o próprio advogado-geral da União comunicou ter perdido o celular, que tinha informações de Estado. Para o Ministério da Justiça, o nome dele não era o preferido do presidente, que queria Jorge Oliveira, atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência e que é amigo íntimo da família Bolsonaro. O próprio Jorge Oliveira resistia a suceder Moro. Aconselhou o presidente a procurar outros nomes. Bolsonaro mudou de ideia e escolheu o nome de André Mendonça. André Mendonça recebeu na categoria especial o prêmio Inovare em 2011. O Inovare reconheceu a idealização e a coordenação de André Mendonça de um grupo dedicado à recuperação de bens desviados em casos de corrupção, que recuperou bilhões de reais aos cofres públicos. O prêmio Inovare identifica e divulga as melhores práticas exercidas no âmbito do Poder Judiciário. Jair Bolsonaro também confirmou o nome de Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal. Alexandre Ramagem é formado em Direito pela Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ele é delegado da Polícia Federal desde 2005. Já atuou na coordenação da Copa das Confederações em 2013, Copa do Mundo em 2014 e na Olimpíada do Rio em 2016. Mas foi em 2018, durante a campanha eleitoral, que passou a conviver com Bolsonaro e sua família, quando comandou a segurança do então candidato a presidente, Jair Bolsonaro. O momento era delicado e foi crucial para Ramagem ganhar a confiança de Bolsonaro. Ele comandou sua segurança após a facada, em setembro de 2018. Ao assumir, o presidente o tornou assessor especial da Secretaria de Governo. Ramagem era auxiliar direto do então ministro Carlos Alberto Santos Cruz. Em junho do ano passado, após a indicação presidencial, seu nome foi aprovado em sabatina no Senado. Em julho, ele assumiu, foi promovido. Se tornou diretor da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência.
A ABIN é vinculada ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, comandado pelo ministro Augusto Heleno. E segundo o GSI, a ABIN produz informações de inteligência para embasar decisões do presidente da República de forma rápida. Desde quinta-feira, quando o presidente comunicou ao então ministro da Justiça, Sérgio Moro, que iria tirar Maurício Valeixo da direção-geral da Polícia Federal, ele apresentou o nome de Ramagem para a vaga. Pesou na decisão presidencial o fato de Ramagem ter uma relação muito próxima da família e a confiança de Bolsonaro e dos filhos. Nessa foto publicada numa rede social de Carlos Bolsonaro, ele aparece comemorando o Réveillon do ano passado, ao lado do vereador. Ao pedir demissão na sexta-feira, o ex-ministro Sérgio Moro acusou o presidente Jair Bolsonaro de tentar interferir politicamente nas investigações da PF. Colocar um policial ligado à família no maior órgão de investigação do país levou a duras críticas de parcialidade do governo, numa corporação que tem autonomia e independência. O deputado Marcelo Freixo, do PSOL, disse que vai apresentar uma ação para impedir que Alexandre Ramagem assuma o comando da Polícia Federal. Segundo ele, o presidente quer transformar a PF numa polícia política a serviço da família. Internamente, delegados dizem que é preciso deixar claro que a PF não é um órgão de inteligência como a ABIN, não está a serviço do governo. A Polícia Federal é um órgão de polícia judiciária, que faz investigações a partir da solicitação do judiciário. Esses mesmos delegados destacam que, quanto mais relevante for uma investigação, mais sigilosa ela deve ser, exigindo autorização da Justiça para ter acesso aos dados. Na sexta-feira, após Moro acusar o presidente de tentar interferir politicamente na PF, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a permanência das equipes da Polícia Federal que tocam os inquéritos que ele preside, mesmo com mudança no comando da PF. Uma dessas investigações trata da origem de fake news e ameaças anônimas feitas aos integrantes do STF. O outro inquérito, aberto no Supremo, investiga a organização e o patrocínio de atos antidemocráticos. Num deles, o presidente Bolsonaro discursou, mas ele não é investigado. Para o lugar de André Mendonça no comando da Advocacia Geral da União, foi nomeado José Levi Melo do Amaral Júnior, que até então exercia o cargo de Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Ele é doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo. Ana. E essas mudanças aí, né, no Ministério da Justiça, também na Polícia Federal, provocaram, claro, reações no Congresso com pedidos de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro. Mas, Juliano, o presidente da Câmara disse que o foco agora é o combate ao coronavírus. E o que a gente tem visto, Ana, recentemente, é uma tentativa de governistas de buscar novos apoios no Congresso, que são, aliás, da velha política, parlamentares do Centrão. Há uma pressão por investigação no Congresso sobre as acusações de Sérgio Moro e o presidente da Câmara, levando em conta a pandemia de coronavírus, tem dito que o momento é de cautela. Desde a demissão do ex-ministro Sérgio Moro, 3 pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro já foram apresentados na Câmara. Um da Rede Sustentabilidade, um da deputada Joyce Hasselmann, líder do PSL na Câmara, ex-líder do governo, e um do Movimento Brasil Livre, MBL, que apoiou Bolsonaro durante a campanha para a presidência. O recente episódio aí com o ministro Sérgio Moro demonstra que a preocupação de Jair Bolsonaro em relação à Diretoria-Geral da Polícia Federal é de blindar o próprio filho, Carlos Bolsonaro, investigado por coordenar uma rede de notícias falsas, de assassinato de reputação na internet. O filho também, senador Flávio Bolsonaro, acusado de chefiar um esquema de desvio de dinheiro público por meio do salário dos seus assessores. 5 partidos ainda recolhem assinaturas para instalar uma CPI que investigue as denúncias feitas por Sérgio Moro sobre a suposta interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que nesse momento de pandemia é preciso ter cautela sobre os pedidos de impeachment e abertura de CPIs. Eu tive um efetivo grande da Polícia Federal. Não tem nada a ver a amizade dele com o filho. Depois passei a acreditar no Ramalho, conversava muito com ele, trocava informações, uma pessoa inteligente, bem informada, e demonstrou ser uma pessoa da minha confiança. O que não foi indicaria? É claro que o ex-ministro
da Saúde, o ex-ministro da Justiça. São homens públicos que têm muita credibilidade na sociedade, geram muita pressão, né? As suas saídas geraram e continuam gerando muita pressão na sociedade, muitas críticas ao governo. Acredito que o papel da Câmara dos Deputados, nesse momento, nos próximos dias, é que a gente volte a debater, e desde aquela quinta-feira nós não debatemos mais, de forma específica, a questão do enfrentamento ao coronavírus. Rodrigo Maia vem sendo aconselhado a se manter distante do confronto entre Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro. Ouve de aliados que não é hora de virar alvo exatamente no momento em que o governo busca a aproximação com o Centrão, grupo decisivo em votações na Câmara e com o qual Rodrigo Maia sempre teve bom trânsito. O vice-presidente Hamilton Mourão reconheceu que Bolsonaro busca formar apoio dentro do Congresso. Num primeiro momento, julgo, né, que essa concertação ela até funcionou, né, mas a partir ali do final do ano passado, né, e do começo desse ano, com essa situação do coronavírus, né, obrigou o presidente a buscar uma nova forma de diálogo com o Congresso, buscando efetivamente, como outros presidentes tiveram que fazer, né, uma aproximação mais, né, digamos assim, mais cerrada, né, junto aos partidos políticos, de modo que ele construa uma base, né, que lhe dê uma certa estabilidade para tentar aprovar aquilo que nós julgamos necessário. Ao todo, há na Câmara 29 pedidos de abertura de processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Ana. Em outra frente, o ministro do Supremo, Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, autorizou ontem à noite a abertura de inquérito para investigar as acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro ao presidente Bolsonaro. Celso de Mello atendeu aí a um pedido do Procurador-Geral da